Boa noite. Boa noite a todos. É uma grande alegria retomar esse canal aqui, que há muito tempo não é feito pelo Brazilian Safety. É uma alegria imensa estar com vocês de novo aqui. Já agradeço muito a presença de quem pode estar aqui conosco. Já tem alguns comentários, agradeço muito e vou pedir depois para vocês curtirem, né, as nossas redes sociais, tanto da Animaseg quanto do Brazilian Safety, e estarem conosco sempre. Bom, hoje é um dia muito importante. Hoje nós vamos falar sobre exportação descomplicada. É o primeiro webinar de uma série que serão feitos ao longo do nosso projeto Brazilian Safety. Teremos conteúdos técnicos e comerciais, sempre com a visão de aprofundar e aprimorar os conceitos sobre as atividades de exportação. Essa série terá temas de grande relevância que fazem parte de nosso cotidiano. Exportação Descomplicada será apresentada pela especialista em internacionalização e diretora da CCBIS, Carlota Carneiro. O objetivo de hoje do projeto Brazilian Safety, que é um fruto do convênio da Animaseg com a Apex Brasil, que desenvolve já há 12 anos a promoção de equipamentos de segurança para exportação. Aproveitando, a Animaseg completou esse ano 46 anos de trabalho intenso e contínuo, defendendo a indústria nacional de equipamentos de proteção. Para saber mais, entre nos nossos sites, animaseg.com.br, brasiliansafety.com.br. E também entre no apexbrasil.com.br, que é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, que atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. É uma grande honra estar aqui com a Carlota, que é uma parceira do projeto Brazilian Safety, da Animaseg também, em muitos sentidos. É uma grande honra ter a Carlota conosco. Então, já para não perdermos mais tempo e vamos ao que interessa, a exportação descomplicada, passo a palavra para Carlota Carneiro. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com todos. A ideia aqui queria agradecer a Cíntia pela apresentação, pelas palavras. Eu tenho muito prazer de trabalhar com a Animaseg desde o início do projeto Brazilian Safety, principalmente ver o projeto crescendo, com mais empresas, com as empresas exportando, então é para isso que a gente está aqui. A ideia hoje, pessoal, é a gente fazer um bate-papo bem informal, tá? Eu preparei uma apresentaçãozinha, mas a ideia é realmente a gente bater um papo, entender um pouquinho onde que vocês veem mais desafios, onde vocês acham que a gente pode ajudar mais, mas ilustrar. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente fazer um geral aqui do conteúdo, e aí depois eu vou deixar mais tempo para a gente conversar, perguntas, enfim, observações, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão todos vendo minha tela, né? Ainda não, Carol. Ah, tá começando. Sim, agora sim, estamos vendo. Então, tá bom. Bom, então a ideia aqui é realmente a gente desmistificar um pouquinho da exportação, né? A gente costuma dizer que as empresas brasileiras sofrem da maldição do mercado interno, né? Porque como o nosso mercado aqui é muito grande, muito diversificado, às vezes a gente fala, poxa, mas por que eu vou para outro mercado quando eu tenho tanta coisa para crescer dentro do Brasil? E, na verdade, a ideia não é essa, tá? A ideia é a gente saber que a gente pode trabalhar os dois mercados ao mesmo tempo, desde que com foco, e que isso só vai trazer ganhos. Então, para que a gente está aqui hoje, eu vou passar rapidamente aqui quais são os itens que a gente vai conversar. Então, entendendo o mercado de exportações EPI, os benefícios, os primeiros passos para exportar e, principalmente, qual o apoio que a Animaseg, através do projeto Brazilian Safety, da parceria com a Apex, pode trazer para vocês. Como é que a gente se prepara efetivamente para reuniões de negócios para vender, itens de logística e distribuição e recursos de apoio, tá?
Então, vamos falar um pouquinho do que eu falei. Quer dizer, por que é importante exportar? É importante exportar para a gente não ter a dependência de um mercado só. Né? A gente sabe que isso vale para todos os mercados passam por momentos melhores, momentos piores, momentos de estabilidade, momentos de crescimento e momentos de crise. Então, quando a gente está diversificando, a gente está basicamente dividindo os ovos em outras cestas, a chance da gente sofrer menos com essas crises é maior. Tá? Fazer frente à concorrência, isso é uma coisa importante que a gente sempre fala. É importante a gente ir para o mercado externo e aprender a concorrer com as empresas de fora. Porque se a gente aprender a concorrer com elas lá fora, a gente também aprende a concorrer com elas aqui. A gente não pode nunca estar na zona de conforto. A gente acha que se a gente aqui tem um mercado garantido, muitas vezes chega um concorrente de fora e acaba tomando um mercado. O exemplo que a gente tem muito claro disso é do agro. O mercado brasileiro do agro, ele não cresceu porque ele ficou se protegendo, pelo contrário, ele cresceu, ele hoje tem essa competitividade toda, porque ele se expôs ao mercado internacional, ele brigou com os grandes players, ele vende para os grandes players, e isso só trouxe ganhos para ele. Lógico que isso é um mercado, é um processo de longo prazo, Ninguém que resolveu começar a exportar vai começar a exportar amanhã, mas a gente tem que começar, tem que ir plantando as sementes, vai começar fazendo contatos, provavelmente vendas pontuais, mas isso no longo prazo, e para a gente que está acompanhando desde o início esse processo, inclusive nesse projeto aqui do Brazilian Safety, fica muito claro ver o caminho que algumas empresas já percorreram e a gente vai até ilustrar isso aqui para vocês, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês rapidamente o mercado global de EPIs, tá? Aqui a gente está falando em volumes de vendas, Então, obviamente, isso segue o que acontece na maioria dos mercados, então você tem aí Estados Unidos, América do Norte como principal, depois você tem Europa, Ásia-Pacífico, a América Latina, ela ainda tem uma participação mais tímida, o Brasil dentro da América Latina é extremamente relevante, a gente está falando aí de 2/3 do mercado, mas o que é mais importante disso? Quando a gente olha aqui esse outro quadro de volumes, o que é importante a gente ver? A gente vê que é um mercado que vem crescendo muito, Então, a gente vê aí que nos últimos anos uma média de 9% não é pouca coisa, mas principalmente vê que a América Latina vem crescendo acima dessa média. Então, o que significa? Significa que as empresas daqui estão avançando, existe potencial de mercado tanto para cá, mas também para exportar para os nossos vizinhos. Então, eu acho que isso é o mais relevante, mais do que onde é que está essa participação. E aí, aqui, uma visão geral da aplicação, quer dizer, quais são os setores onde mais se trabalha. Então, primeiro setor de óleo e gás, segundo setor de construção, depois o setor da indústria química, o mercado de saúde, manufatura, aqui a gente está falando de indústria em geral, estamos falando de indústria têxtil, indústria alimentícia, metalurgia, tudo isso. E aqui todos os outros setores, incluindo aqui setor automobilístico, defesa, forças de segurança, enfim, todos os outros que não se encaixam nessa categoria. Então, eu acho que isso também é bacana para que vocês possam se situar, quer dizer, quando vocês veem, ok, para que setores eu trabalho? Então, em todos existem oportunidades. E aí, agora a gente vai passar um pouquinho de coisas específicas. Então, por que é importante a gente internacionalizar nossos negócios? Um pouco do que a gente já tinha comentado, quer dizer, aumento da receita de vendas, novas opções de mercados, novas opções de clientes, tá? A exposição ao mercado interno, ela traz ganhos tanto lá fora quanto aqui. Então, quando a gente vai para o mercado externo, a gente acaba sendo impactado por novos processos, novas tecnologias, novas demandas de mercado, novos concorrentes. Então, isso faz a gente, normalmente, aprimorar nossos processos, aprimorar nossos produtos, e isso faz com que a gente tenha ganhos aqui também, frente à concorrência que aqui não está se expondo ao mercado internacional. Então, isso é muito importante. Tá? E é aqui um pouco do que a gente comentou, aprimoramento frente à concorrência, Então, a hora que eu vou para o mercado externo, eu não apenas abro outros mercados, mas eu também estou me capacitando para ser mais competitiva aqui no Brasil frente aos concorrentes internacionais, para eu manter e para eu aumentar o meu market share no Brasil. E, por fim, o item que é muito importante, que é a questão da credibilidade e da competitividade. Tá? Quem já tem alguma atuação no mercado externo, vê que realmente a construção de uma rede, a construção de laços, ela é muito importante. Então, a gente vai
ter reuniões internacionais, vai participar de uma feira, vai participar de uma rodada de negócios, a gente vai conversar com esses compradores, eu vou impactá-lo, depois eu vou encontrar com ele novamente. Então, tudo isso faz muita diferença, porque, no fim das contas, é uma relação de credibilidade, né? Por que um comprador de um mercado A, B ou C vai deixar de comprar ou de um fornecedor local ou de um fornecedor de outro país, e por que ele vai começar a comprar de um fornecedor do Brasil ou desse fornecedor específico? Então, a relação da confiança, ela é muito importante. E, para isso, tem uma série de estratégias que a gente pode trabalhar que vão nos ajudar a construir isso, tá? E aqui, obviamente, a gente tem que falar dessa parceria que a Animaseg vem desenvolvendo já há muitos anos com a Apex Brasil, tá? E ela tem suporte em 2 aspectos que eu acho que são muito importantes, a questão do suporte institucional e mercadológico. Então, quando o projeto é apresentado, desde a construção, as empresas participam. Então, ou seja, vamos analisar os mercados-alvos, existe uma metodologia que a Apex trabalha com diversos indicadores, então ela faz uma análise prévia, apresenta isso, ela ranqueia esses mercados para que eles sejam, num segundo momento, validado e selecionado pelas empresas do setor. Ou seja, nada é feito por acaso, quer dizer, ele reúne os anseios das empresas, mas, ao mesmo tempo, variáveis objetivas que mostram que nesses mercados existe mais possibilidade de sucesso, né? Um planejamento estratégico para inserção nos diferentes mercados, por isso que o projeto tem diferentes ações, quer dizer, tem ação de promoção, tem ação de informação, tem ação de comunicação, tem ação de mobilização de empresa, tem ação de imagem. Então, tudo isso junto ajuda a construir essa imagem do setor, e a gente sempre fala que, para vender, primeiro você vende o Brasil, depois você vende o setor e depois você vende a empresa. Então, a empresa ela já está vindo chancelada, tá? Então, estudos de mercado, articulação institucional nos países. Então, todos os consulados, todas as embaixadas, eles têm um setor comercial que estão aí à disposição para ajudar, para fornecer informação, para abrir portas, né? E a identificação e mapeamento dos players locais, tá? Então, isso tudo é muito importante. E o suporte promocional. Então, a participação nas feiras internacionais com o Pavilhão Brasil, com uma agenda, a realização de missões técnicas e comerciais nos mercados-alvos, para conhecer potenciais clientes, conhecer o ambiente de negócios, conhecer a concorrência, né? As rodadas de negócios no Brasil e no exterior, que aí são reuniões já pré-agendadas, com o perfil definido de quem você vai conversar, ele já sabe quem você é, então a chance das reuniões serem mais bem-sucedidas é muito maior, né? E a visibilidade e apresentação das empresas participantes, ou seja, existe uma série de atividades que o projeto desenvolve, seja através de rede social, seja através do site do projeto, de catálogos de fornecedores, onde as empresas estão expostas ao longo do ano e os compradores estão sendo impactados. Então, a gente está falando aqui, basicamente, de credibilidade, tá? E aí, rapidamente falando nisso, a gente tem um case de sucesso, né, que aconteceu em decorrência específica do projeto, que é um caso da Conforto, né? A Conforto, através do projeto, foi participar de uma rodada de negócios que o Brazilian Safety realizou no Equador, e lá ela fez um contato com um importador local, com um player que nunca tinha feito negócio com eles. Ele apresentou uma demanda que ele tinha, a demanda dele era específica de desenvolver um produto de proteção, no qual ele não precisasse, toda vez que tivesse um visitante na empresa, na fábrica, fornecer um par de sapato de proteção. E a Conforto desenvolveu para ele um produto específico, num tamanho único, numa modelagem que foi aprovada por eles, que foi um protetor de biqueira. Então, por que a gente coloca isso aqui? Porque, no final das contas, isso tudo só faz sentido se gerar resultado para as empresas, né? Então, o sucesso do projeto, a gente não mede pelo esforço que é feito, apesar da gente fazer muito esforço, mas ele é medido pelo resultado concreto e efetivo de exportação das empresas, né? Então, aqui, por isso que a gente rapidamente está colocando. Então, voltando a isso, o que é importante? Quer dizer, os benefícios são diversos, eles vão muito além dos custos financeiros, que são importantes, porque, obviamente, participando através do projeto Apex, diversas ações, diversas coisas são custeadas, então a participação é subsidiada, o custo é muito mais baixo, tá? Mas nada disso vai trazer resultado se as empresas não fizerem a lição de casa, tá? Então, aqui a gente coloca algumas coisas que são importantes, né? Quer dizer, não desperdice as oportunidades. Se prepare para obter o melhor resultado de cada atividade. Então, eu vou participar, por exemplo, de uma feira na Colômbia.
Eu vou ver tudo que a Animaseg e que a Apex já fizeram nesses mercados, quais foram os resultados, o que a gente tem de estudo de mercado para esses lugares, quais são os setores que são mais fortes, como é que é esse evento. Então, a hora que eu chegar lá, eu já estou na frente de muita gente. Outra coisa que é extremamente importante, a troca de experiências com as empresas do projeto. Tá? Certamente você está participando de uma ação ou está entrando num mercado que outras empresas já estiveram lá. Então, eles vão poder te ajudar, vão poder te dar dicas e muitas vezes, inclusive, ajudá-lo com prospecção de clientes, porque as empresas, eu acho que o bacana do projeto da Animaseg é que a gente tem um mix de produtos muito diferentes. Então, muitas vezes, indo através de um setor, a gente está ajudando a resolver o problema de um distribuidor também que precisa ter um mix de produtos, tá? Os contatos e reuniões. Então, isso é extremamente relevante, tá? Muitas vezes, isso é mais rico até do que o contato comercial, porque a gente volta para cá sabendo onde é que a gente tem que trabalhar no meu produto, onde é que eu tenho que trabalhar na abordagem, onde é que meu discurso funcionou, onde é que não funcionou. Então, assim, gastem tempo se preparando, lembrando que existe uma série de recursos que já estão disponíveis para vocês aí, tá? E aí a gente chega no momento do olho no olho, que hoje em dia não é necessariamente só presencial, quer dizer, a própria Animaseg tem feito várias coisas virtuais e que tem trazido muito resultado, tá? Então, o que é importante? Quando você vai para um mercado, entenda o mercado. As normas técnicas dos países são diferentes, as demandas legais são diferentes. Então, eu preciso chegar lá já com o meu produto adaptado? Não, mas eu preciso saber quais são as adaptações que eu vou ter que fazer, porque eu vou ser questionado sobre isso. E se eu tenho condições de atender, né? Quais são os mercados que exigem certificação? Eu tenho essa certificação? Não. Eu vou correr atrás dessa certificação, porque senão é muito frustrante, né? Você faz toda uma preparação, você faz um monte de reunião e você não vai ter condição de atender aquele cliente. Então, isso é muito importante, tá? Então, isso aí, fundamental, de novo. O projeto Animaseg, a Brazilian Safety Animaseg, tem todas essas informações que vão poder ajudá-los. Conheça os compradores e, sempre que possível, estude antecipadamente os perfis, tá? E isso principalmente para que você tenha reuniões objetivas. Porque tanto numa rodada de negócio quanto numa feira, as reuniões acabam sendo reuniões rápidas. Então, se você já souber com quem você está conversando, você já vai conseguir conversar com ele de uma maneira muito mais objetiva, entendendo quais são as necessidades, e a chance de você captar a atenção dele é maior, tá? Follow-up. Não adianta você fazer uma reunião excelente se você, na sequência, já não mandar um agradecimento para ele, quer dizer, se vai ser um e-mail, se vai ser uma mensagem de WhatsApp, mas eu já vou mandar para eles um agradecimento, eu já vou mandar quais foram as informações solicitadas. Se foi um contato geral, eu posso já ter preparado um e-mail, uma mensagem padrão que eu vou mandar, com as informações, seja tabela de preço, catálogo de produtos. Se eu tive uma reunião em que o contato já foi muito mais avançado, eu vou mandar uma mensagem nominal para a pessoa, explicando quais foram os pontos que foram mais interessantes, o que você já tem, o que você está indo atrás. Por quê? No final das contas é isso, quer dizer, a confiança a gente constrói, e ela não constrói em um dia, ela não constrói em uma reunião, mas ela constrói através de todas essas ações, e o guarda-chuva do Brazilian Safety coloca vocês muitos passos à frente disso, tá? Aí, etapa seguinte, a gente está falando aqui de logística e distribuição. E aqui a gente está falando basicamente de processos e parceiros, tá? Uma vez que você colocar a exportação dentro do seu negócio, isso influencia dentro do seu processo logístico, seja dentro da empresa, seja na hora que você vai fazer a exportação. Tá? Então, assim, eu desenvolvi uma linha específica de produto, isso vai mexer com a sua logística, isso vai mexer com a sua produção, isso tem que ser considerado, tá? Prazos. Não importa se o prazo que eu dei para o cliente, seja de envio de amostra deste produto, ele é curto ou ele é longo. O importante é que esse prazo seja cumprido, tá? Então, isso é muito importante. Então, tenha certeza de que você está entregando, de novo, pensando na credibilidade e pensando que, normalmente, as primeiras compras são uma experiência, são um teste, tanto para vocês quanto para o cliente. Funcionou? Isso tende a crescer, tá? Trabalhar com parceiros logísticos e aduaneiro que conheçam as particularidades dos mercados de destino. Então, assim, América Latina, quais são as especificidades? A Colômbia não é igual ao México,
o México não é igual à Bolívia, a Bolívia não é igual ao Paraguai, então tenha certeza que você está trabalhando com parceiros que vão te ajudar. De novo, documentação, não adianta nada eu fazer todo o processo, trabalhei meu processo interno, chega lá, esse produto fica preso por documentação, o importador não consegue liberar. Quer dizer, a gente morre na praia e é isso que a gente não pode fazer, tá? E o parceiro de distribuição. E aí é um ponto aqui onde a gente bate muito na tecla, tá? É muito importante a gente tomar cuidado, porque o parceiro lá, ele vai ser estratégico, tá? Ele é quem vai ser a sua cara lá, mas ao mesmo tempo ele é seus olhos e ouvidos. Então, assim, conversou com o distribuidor, surgiu interesse, pesquisa, conversa com clientes deles, converse com clientes que vocês eventualmente já tiveram no mercado, veja como é a forma de trabalho deles, veja se a forma de trabalho deles combina com a sua forma de trabalho, né? Outros fornecedores parceiros, pesquise as linhas de produto que eles trabalham, né? Evite conflito, porque se ele tiver 5 produtos da mesma linha, na mesma faixa de preço, com tudo isso, ele dificilmente vai brigar pelo seu produto, tá? Então, ele está canibalizando, e aí, no final das contas, o que interessa para ele? Interessa vender. Se ele vendeu o seu, se ele vendeu do fornecedor do país A, do país B, o país C, para ele isso acaba não sendo importante. Então, você tem que brigar. No final das contas, o maior interessado é você, tá? Relação de confiança e relação de equilíbrio. O maior distribuidor do mercado não é necessariamente o melhor distribuidor para você. Porque se ele for um distribuidor grande que trabalha com volumes muito grandes e você, num primeiro momento, não tem condições de atendê-lo, você não vai ser relevante para ele. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado e pensar, obviamente, num relacionamento de longo prazo. Então, se a gente está falando de um relacionamento de longo prazo, você pode trabalhar no modelo escalonado, mas você tem que ser relevante para ele, tá? De novo, conheça o mercado, conheça outros players, tenha a sua rede de network, mas principalmente trabalhe junto do seu distribuidor. Ele é um parceiro estratégico. Então, você tem que ter uma dinâmica de contato frequente, você tem que ir ao mercado, você tem que visitar o distribuidor, você tem que fazer junto com o seu distribuidor, visitar cliente-chave, tá? Porque, assim, ninguém conhece do seu produto, do seu negócio melhor do que você. Mas o seu distribuidor certamente conhece do mercado e dos clientes locais melhor do que você, tá? Então, o feedback dos clientes é fundamental. Você tem que ter o feedback dos clientes também, para saber, não se o seu distribuidor é bom ou o seu distribuidor é ruim, mas se você está trabalhando com o seu distribuidor da melhor maneira, tá? Então, gaste um pouco mais de tempo. Às vezes a gente faz uma reunião, participa de uma feira, faz uma rodada de negócio, tem um distribuidor lá. Ah, então tá bom, já vamos assinar aqui. Gasta um pouco de tempo. Isso vai te fazer muita diferença lá na frente, tá? E aí aqui a gente tem mais um case de sucesso, né, que ilustra muito bem, que é um case da JGB, tá? A JGB conseguiu participar, porque ela tinha um distribuidor local no Uruguai, ela conseguiu participar de uma licitação. Por quê? Porque a licitação era uma licitação nacional, todos os participantes da licitação tinham que ter presença no mercado, tá? Isso quer dizer que ela deixou para o distribuidor fazer tudo? Não. Ela revisou toda a licitação, ela viu se ela ia realmente ter condições de atender com todas as especificações técnicas que era necessária. Ela viu que tinha, ela viajou para o mercado e, junto com o parceiro local, ela foi visitar o Corpo de Bombeiros, ela apresentou a empresa, apresentou a tecnologia, apresentou o diferencial, ou seja, ela foi vender a credibilidade e a confiança. O bom disso, isso serviu tanto para que ela conseguisse vencer essa licitação, e isso só serviu para estreitar a relação dela junto ao distribuidor, para que o distribuidor visse que eles tinham possibilidade de ir muito além do que eles foram e que ela estava com o parceiro certo, tá? Então, isso é fundamental. Então, gente, de maneira geral, eu quis passar por esses itens, eu não quero me alongar mais, a ideia é realmente a gente abrir o espaço aqui, dúvidas, discussões. Cíntia, se você também quiser fazer qualquer complemento aqui, tudo do que a gente conversou, a ideia é realmente a gente fazer uma coisa interativa. Olha, realmente muito bom, muito bom. E aí a gente pode fazer um bate-bola agora, que eu acho que pode ser bem interessante, as perguntas estão abertas, enfim. Mas eu queria começar perguntando para a Carlota. Carlota, eu tenho um estoque parado lá lá na minha fábrica. Eu posso exportar ele?
Eu nunca exportei, mas eu tenho um estoque parado lá. Eu posso vender? Você pode, desde que você veja o mercado para qual você vai vender, se esse estoque atende às demandas, se o volume que você tem vai funcionar e que você esteja vendendo isso para o cliente certo. Porque a verdade, gente, a exportação, principalmente no começo, ela é um investimento. Né? A exportação não é tirar pedido. Então, mesmo que você tenha o estoque lá, você vai ter que fazer toda a sua lição de casa, todo o seu trabalho, mas é lógico, para que você vai ter? Se você tem um excedente de produção, você vai deixar isso lá? Não, você tem que buscar mercados para isso. Busque o mercado correto e utilize isso não apenas como vou me livrar desse estoque que está parado, mas isso vai ser uma porta de entrada para eu conquistar clientes, e aí não apenas eu vou ter o estoque parado, mas certamente eu vou ter uma demanda ainda maior. Eu estou vendo aqui o Francisco está dizendo assim, Carlota, para saber sobre a legislação de EPI em cada país, como temos acesso? Bom, vamos lá. Eu acho que até a Cíntia vai poder. Muitos desses mercados, por se tratarem de mercados-alvo do projeto, a Animaseg já fez esse levantamento. Tá? Então, de muitos deles, a Animaseg já fez. O que ela não tem, aí a vantagem de todo o apoio institucional é que a gente consegue bater nas portas, né, através de consulado, através de setor comercial, existe um trabalho técnico, e solicitar a eles que nos tragam. Obviamente, se for uma informação geral que estiver disponível no mercado, isso vai ser uma coisa mais fácil e mais rápido. Se for uma informação extremamente específica, normalmente a gente consegue que esses parceiros vão atrás, não é uma informação que está disponível imediata, mas a gente consegue. Mas o que eu posso te garantir é que, assim, nos principais mercados, até porque a Animaseg já vem nesse trabalho há muitos anos, muita dessa informação já vai estar disponível para vocês. Façam bom uso delas, porque essa informação é para vocês, é para as empresas. Essa informação, eu falo que nada pior do que material que fica guardado num drive de computador. Hoje em dia não é nem mais na prateleira, é num drive de computador. O material está aí para ser compartilhado. Então, assim, façam bom uso, demandem a Animaseg, demandem a Cíntia, me demandem no que eu puder ajudar também, tá? Porque o projeto é para vocês, no final das contas, são vocês que exportam, são vocês que trazem resultado para o projeto. Tá, mais uma. E podem demandar mesmo, gente. A gente pode conversar sempre que vocês e a gente está à disposição aqui. Mais uma do Francisco. Temos interesse de buscar este mercado sul-americano. Começamos por acessar quem? Animaseg ou Brazilian Safety? Acho que essa eu posso responder, né? Na verdade, Francisco, não é um ou outro. O Brazilian Safety é da Animaseg. Tá? É a área internacional da Animaseg. Então, nós estamos super à disposição para conversar, para você entender, para você estar conosco e participar de todas as coisas. Então, por favor, fique à vontade, nos procurem. Vamos lá, mais uma, do Túlio. Boa noite. Trabalho na Estival Calçados e Segurança, sou novo nesse ramo desse sapato e sou projeto da empresa para o comércio exterior. Minha primeira feira é no Chile. Qual o primeiro passo que devo fazer para não cometer erros? E como posso ter o contato de vocês? Bom, eu entro a parte dos primeiros passos e você vai no contato. Pode deixar, pode deixar. Bom, os primeiros passos é conhecer o mercado, tá? Veja o que já há de informação disponível do setor de EPI no mercado, quais são os setores mais fortes, né? Obviamente que isso, a gente falando de Chile, a primeira coisa que vem à mente aqui para nós é mineração, né? Mas não é o único, porque, obviamente, eles têm indústria, têm setores ali. Então, assim, vejam quais são os setores que são mais relevantes, veja o que você tem para atender esses setores. Normas técnicas é fundamental, né? Certificações. E veja quem são os grandes players, quer dizer, quem são os meus concorrentes. Eu estou brigando com fornecedores locais, eu estou brigando com fornecedores da América Latina, eu estou brigando com China, né? Obviamente que eu sempre digo que existe mercado não para todo mundo, mas para quase todo mundo, né? Vai ter gente que vai querer sempre comprar o produto mais barato, esse certamente não é o nosso mercado, tá? Mas vai ter gente que vai atrás de custo-benefício, né?
Então, assim, dentro do que eu estou oferecendo, eu tenho um preço justo e eu tenho prestação de serviço. Então, assim, estude o mercado. De novo, essas informações, certamente, muitas delas já estão disponíveis. Veja quem são os players, veja quem são as normas técnicas. Eu vou para a feira, poxa, o que mais que eu posso fazer? O que eu posso visitar lá? Eu vou visitar alguns distribuidores, não necessariamente para fazer contato comercial, mas para entender, ver quem são as marcas, quem está atuando. Então, eu vou chegar 2 dias antes, vou visitar, vou conversar. Preciso de ajuda de alguma reunião específica que eu não estou conseguindo? Poxa, o pessoal da Animaseg, será que vocês têm contato desse pessoal? Pô, ninguém tem. Vamos ativar o SECOM, vamos ver se eles ajudam a gente a, pelo menos, arrumar um contato para a gente marcar essa reunião. Então, eu acho que, assim, ainda assim, erros todos sempre cometemos, continuamos cometendo, tá? E isso não é problema. O que a gente não pode é cometer o mesmo erro sempre. A gente erra uma vez, aprende, esse erro a gente não faz mais. A gente acerta aqui, tudo que a gente faz pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, a gente é passível de erro, né? O que a gente tem que fazer? Cometer o mínimo possível de erros, principalmente não repetir erros. Isso Sobre mesmo, o contato, a Cíntia. Isso mesmo, né? Túlio, depois eu vou colocar aqui o meu contato aqui no chat para a gente conversar, tá? Para poder te ajudar nessa primeira inserção no Chile. Eu acredito que deve ser ou a Segurida Expo ou a própria Exponor, Expomin, não tenho certeza que você irá, mas a gente pode te ajudar, sim, sem dúvida alguma. Agora, complementando um pouco o que a Carlota colocou, também tem uma coisa que a gente pode observar também, né, nessa questão de que você colocou aqui, que cada país tem uma característica de feira diferente. Então, a gente pode colocar, como ela colocou aqui, temos a feiras que elas são só digitais. Temos feiras onde o papel é ainda necessário. Esse tipo de informação, ela faz diferença. Porque se, por exemplo, você tiver informação de que é uma feira que é totalmente impressa, o material impresso ele é predominante, você tem que fazer um cálculo de quanto material você vai levar. E principalmente, né, Carlota, em qual língua você vai colocar. Não adianta colocar em português. E peça, e se vocês fizerem um material espanhol, pediu para a agência mandar para um tradutor, por favor, revisem. Revisem, peçam para alguém revisar, tá? Porque, assim, a gente não tem obrigação de ser fluente na língua, mas se a gente está se propondo a fazer um material na língua deles, porque a gente foi para o país deles, pega muito mal um material com erro, tá? Para aquela questão que a gente fala da credibilidade, de que a gente se preparou, quer dizer, poxa, eu estou fazendo um esforço para vir para cá, eu me preparei, eu fui atrás, isso vale para cá também, né? Às vezes você tem alguém de fora, numa reunião, numa conversa, a gente precisa ser fluente, não, mas se eu entreguei um material impresso, isso mostra cuidado, isso mostra comprometimento, não é questão da gente saber ou não a língua, tá? Então, todo cuidado é pouco quando a gente quer vender credibilidade. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Tem que ter um material, uma língua mais ampla. Não adianta ser em português, tá? Não adianta ser em português. Isso é bem, bem importante, né, Carlota? Sempre. Bom, temos mais uma pergunta do Francisco aqui. Temos acesso às normas regionais para cada tipo de EPI, tipo a nossa NR6? Existe um banco de normas técnicas de cada país para acessarmos e vermos nossas necessidades de adaptação dos nossos produtos em relação à norma daquele país? A gente não tem um banco, a gente tem o dia a dia. Então, o que você precisar, você pode passar o NCM para a gente, ou a SH6, o que você achar melhor, e a gente vai estar te ajudando para isso, e lógico, com um descritivo, né? Porque às vezes o NCM ele é um pouco mais amplo do que efetivamente, né? O SH6 do que isso, então você pode passar para a gente que a gente está aqui, né? Próximas. Quantas viagens a Animaseg auxilia com a entrada em cada país? Visto. Olha, a gente, na América Latina, nenhum país precisa de visto, com exceção de Cuba.
Para os Estados Unidos, há 2 anos atrás, nós fizemos uma indicação de uma pessoa que nós fizemos, foi a nossa primeira ação nos Estados Unidos, em San Diego, numa feira. Nós fizemos indicação de uma pessoa e ela tirou visto de mais ou menos 25 executivos. Então, a gente pode estar auxiliando, sim, nesse sentido. A gente auxilia, sim, sem problema nenhum. Vamos lá. O Túlio perguntou aqui também a questão do idioma, do inglês e do espanhol. A gente tem 2 aspectos aqui. O inglês, ele é uma língua universal dos negócios? Sim, mas se você for fazer coisa na América Latina, faça em espanhol, tá? Principalmente em se tratando, apesar da gente não falar o espanhol, nós somos latino-americanos, tá? Então, assim, dificilmente você vai fazer uma reunião com alguém da América Latina em inglês. Dificilmente. Inclusive, às vezes algumas pessoas tentam e o pessoal lá acaba achando um pouco esquisito, tá? Então, a minha recomendação é: o inglês ele é a língua internacional dos negócios, mas para a América Latina, priorize o espanhol. Isso sim, muito, muito bem colocado. Realmente acaba fazendo bastante diferença. O latino não gosta realmente de ter reuniões, ele gosta de ter reunião na língua deles, seja virtual ou presencial, né? Assim, eles estão sempre. Aí tem outra coisa, outra questão, né, Carlota? Eu quero exportar, mas eu não faço a menor ideia de exportar. Existe alguma outra opção de não ter, nesse momento, um departamento de comércio exterior? Como é que eu posso fazer? Eu acho que assim, eu não vou ter o departamento, mas existe um caminho a se traçar e que é um caminho que a gente, dentro da Animaseg, inclusive, já fez algumas experiências que foram bem-sucedidas, que é através de comercial exportadora, né? Então, as comerciais exportadoras, elas funcionam como um intermediário, né? Eles vão trabalhar, eles vão oferecer uma cesta de produtos para os compradores internacionais deles, eles vão abordar o comprador. Então, normalmente, como é que funciona? Tá? Existem 2 caminhos, e aí isso é uma questão técnica que não vem muito ao caso, mas você tem a questão da trader e da comercial exportadora. A trading vai comprar o seu produto e vai vender isso para o cliente dela. Ou seja, o seu cliente é a trading. A comercial exportadora, ela vai funcionar como um intermediário, mas ela é a dona do cliente. Quer dizer, ela vai conversar com o cliente, ela vai achar o cliente, ela vai te passar a demanda, ela vai te dizer, olha, eu tenho uma demanda assim, com o preço X. Você consegue chegar nesse preço? Entendeu? Então, ela é diferente de um distribuidor, mas você não vai fazer um trabalho de prospecção, toda a parte burocrática, logística, despacho aduaneiro, desembaraço, tudo isso você não tem que fazer. Então, sim, isso é um caminho interessante, tá? Para 2 coisas, ou para começar, ou às vezes para atuar em alguns mercados que podem ser mais complexos, né? Para atuar. Então, poxa, eu comecei a minha exportação aqui, estou aqui na América Latina fazendo, de repente tem uma comercial exportadora que trabalha com o Oriente Médio, que trabalha com Ásia, que trabalha com Europa, e que eu talvez não esteja maduro o suficiente para atuar nesses mercados, ou eu não tenho acesso a esses clientes, e essa comercial exportadora pode me ajudar. Então, isso é um bom caminho. Perfeito. Mais uma pergunta do Francisco. Eu já agradeço de antemão pelo Garotas, viu, Francisco? Garotas, já estamos agradecendo, né? Vamos dormir mais felizes hoje. Opa. Garota, existe algum tipo de lista de distribuidores locais confiáveis ou vamos conhecendo em cada feira? Olha, eu vou falar, aí é uma questão, uma opinião pessoal minha, tá? Existem listas de distribuidores, porque você vai pegar através dos importadores. Para que serve a lista de distribuidores? Ela é um excelente ponto de partida. Então, você, através disso, já consegue ver, dar uma estudada, trabalhar, ver com quem eles trabalham, tá? Mas, de novo, é muito importante ver qual é o distribuidor que se encaixa melhor ao seu modelo de negócios, tá? Pelo tipo de clientes que ele tem, pelos setores onde ele atua, por quem são os outros fornecedores que ele tem. Então, sim, a gente tem
tá? Porque isso, através de NCM, a gente tem relação de distribuidores nesses mercados, tá? Mas isso é apenas um ponto de partida, mas faça ótimo uso desse ponto de partida, porque isso, obviamente, já te queima algumas etapas. Isso é verdade, isso é verdade. E nesse sentido, os SECONs podem ajudar muito, né, Carlota? Muito, a gente recorre a eles, inclusive. Exatamente. Eles ajudam muito. Né? Eles são muito parceiros com relação a isso, então acho que pode ser. Bom, aqui também tem outra. Onde José Luiz Inácio, onde acha uma relação de comerciais exportadoras que foquem na América do Norte? Bom, aí eu acho que a gente também, do mesmo jeito que a Animaseg tem um projeto das indústrias GPI, existe um projeto que é parceiro da Animaseg, inclusive, que é um projeto de comerciais exportadoras. A gente, inclusive, já organizou rodadas de negócio entre as empresas da Animaseg e as comerciais exportadoras. Então, acho que o melhor caminho é a gente colocar vocês em contato com o pessoal da Associação de Comerciais Exportadoras e eles vão conseguir te orientar nisso. Eu acho que depois, José, se você quiser entrar em contato comigo, eu posso passar todos os contatos do pessoal e eles são ótimos. Eles são super parceiros, né, Carlota? Acho que... Super, e eles têm total interesse. Claro, sem dúvida alguma. Vamos lá, o Túlio. Uma outra dúvida sobre prazos. Tem uma base de tempo que precisa o produto estar no país? E quais são os problemas que posso ter com a alfândega? Ui! Bom, não, na verdade é o seguinte, você tem que pensar em termos de prazo. Qual é o prazo que você consegue, dentro da sua produção, mandar os produtos? De novo, é melhor você prometer um prazo um pouco mais longo e cumpri-lo, tá? Agora, pense que o teu comprador também normalmente tem prazos, então, quer dizer, como é que vou conseguir ser o mais ágil possível dentro da minha capacidade? Lembrando, tudo se conversa, ou seja, você vai falar para ele, olha, o meu prazo é esse, ele vai falar, poxa, mas eu costumo trabalhar com prazo mais curto, tá? Eu estou falando de 60 dias, de 90 dias, porque uma coisa, de novo, eu tenho um produto em estoque, uma quantidade pequena, é muito mais fácil. Outra coisa, eu vou desenvolver um produto. Eu vou fazer um protótipo, vou mandar, eu vou testar. Então, isso depende muito. Tá? O que é importante é estabeleça prazos que você vai ter capacidade de cumprir e cumpra o prazo estabelecido. E se não for cumprir, não avise depois que o prazo expirou. Imprevistos todo mundo pode ter. Tive um problema na fábrica, enfim, essas coisas acontecem, está todo mundo sujeito, e acontecem aqui e acontecem no mundo inteiro. O que vai diferenciar você de outras pessoas? Comunicação, agilidade, feedback, tudo isso faz diferença. E o comprador vai falar, olha, eu preciso de um prazo tal. E assim, faça o possível para cumprir o prazo. Se você não for conseguir, não prometa. Por favor. Né? Porque a expectativa é a mãe da frustração. Exatamente. E até porque você imagine que vocês estão dentro da América Latina, nós somos todos Brasil quando vamos para fora. Então, se tiver algum problema, pode comprometer a imagem do nosso país, a imagem do projeto, como já teve um caso do passado, né? Do ponto do fornecedor que nós trouxemos por uma rodada, ligar para mim dizendo que aquela empresa que nós apresentamos, eles não estavam fazendo entrega e não estavam tendo comunicação. O quão grave que pode ser isso, né, Carlota? E ele vai sair falando, não dá para comprar do Brasil. Ele não vai falar, não dá para comprar da empresa tal, ele vai falar, não dá para comprar do Brasil. E a gente também faz isso, quer dizer, é o que a gente brinca, quando eu falo, você vende o país, você vende o setor e você vende a empresa, isso é muito importante. Por favor, gente, não tem que ter uma comunicação constante, né, Carlota? Tem que ter, né? Sempre. Vamos lá. Se não vou conseguir cumprir o prazo, eu já vou avisar, falar, olha, eu não vou conseguir cumprir esse prazo, mas estou agilizando provavelmente aqui, mas eu vou te dando feedback, tá? Isso é importante, você transmite segurança para o teu cliente. Sim, sim. Eu estou falando dessa questão de prazo, mas eu só vou dar uma emendadinha e falar que também a questão, você tem que entregar o que você vendeu.
né? O que você negociou, você tem que entender, sabe? Porque, novamente, não é uma... Quando a gente fala num grupo, é a empresa brasileira. Né? E sobre documentação, de novo, daí a importância de você ter um bom parceiro que vai trabalhar toda a parte alfandegária, tá? Normalmente, o que pode ter problema? Você pode ter problema de não ter mandado toda a documentação, tá? E aí pode ser documentação, certificado de origem, pode ser packing list, pode ser, enfim, cada país pode ter as suas demandas. Então, assim, tenha certeza de que você vai ter toda essa documentação, porque senão ele fica parado, tá? Então, assim, quantidade, tipo de produto, composição do produto. Ah, lá eles são muito restritos com isso, eu não vou colocar que eu tenho isso, porque vai que passa. Vai que passa e vai que não passa. Certamente não vai passar. Jeitinho. Porque hoje em dia a fiscalização não é mais só uma pessoa que está lá, quer dizer, tudo é filmado, tudo é gravado, tudo é digital, né? Então, hoje em dia, todo documento é digitalizado. Normalmente, você manda um documento digitalizado. Quando o produto chega lá, ele já tem o documento. Então, assim, não tem jeitinho, tá? Não tem jeitinho. É pior, tá? É pior porque não vai dar certo. Você vai ficar com o produto parado lá e depois você vai ter que pagar para trazer o produto de volta. Então, vai sair mais caro do que você achou que está economizando. Entendeu? Ou você vai ter que pagar para descartar esse produto lá. Então, assim, nenhuma das opções é boa. Tá? Então, eu estou falando aqui em linhas gerais, eu não sou uma especialista em questão aduaneira. Então, assim, tenha parceiros que conheçam, e o que a gente comentou na apresentação, que conheçam o mercado. Né? Porque os mercados são diferentes, as normas são diferentes, dependendo se a gente estiver falando, por exemplo, setor de saúde, você tem um monte de restrição, né? Então, para isso existem parceiros especialistas, cada um tem que trabalhar no que sabe fazer bem feito, e por isso que a gente tem que se unir a cada um que faça as coisas direito, tá? Isso mesmo. O Francisco, vamos daqui a pouquinho, já, né, Carlota? Vamos começar se encaminhando para a final. Só mais essas duas do Francisco, né? E, de novo, nós estamos à disposição aqui para conversar a qualquer momento, a gente está à disposição. Vamos lá. Em que moedas as vendas são feitas na América Latina? Em quais condições de pagamento? Na China, pagamos adiantado. E aqui, recebemos adiantado? Quais são as garantias que a empresa brasileira tem para receber? Bom, vamos lá. Comércio exterior, a moeda corrente é o dólar. Tá? Pode-se tentar negociar, né? A gente sempre brinca. Ah, mas para mim seria muito mais fácil vender em tal moeda. Ou o comprador falar, ah, não, mas para mim seria muito mais fácil comprar. Mas, no fim das contas, todo mundo quer ter reserva em dólar. Né? Então, assim, a moeda corrente de comércio internacional é o dólar. Tá? Pode-se trabalhar com outras? Pode, está se tentando. Aqui estão tentando, vamos fazer uma moeda comum do Mercosul para transações comerciais. Na prática, dólar. Tá? Forma de pagamento. Isso depende muito do relacionamento que você tem com o cliente, obviamente. Tá? Quando já é um cliente que você tem, que você conhece, é um cliente antigo, isso é muito mais flexível. Clientes novos, normalmente, 50% no pedido, 50% no embarque. Tá? Por garantia. De novo, estou falando do T0, quer dizer, estou fazendo a primeira exportação para o cliente. Como é que eu vou trabalhar? 50% no pedido, 50%. Ah, não, mas aí o produto vai demorar para chegar aqui. Você pode negociar, tá? Desde que você se sinta confortável, que ele se sinta confortável. Não existe uma regra que, pelo mercado, tenha que ser assim, tá? O que normalmente se pratica para uma primeira exportação é isso. Começa a ter volumes maiores, eu posso trabalhar com carta de crédito, aí existe uma série de opções que eu posso trabalhar. Tá? Isso vai depender muito da sua relação comercial. E também depende também muito do país, do mercado, né? Enfim, tem muitas variações. Né? Tem muitas variações, né? E também, se quiser, a gente pode falar um pouco mais detalhado de alguns, mas isso também depende não só da sua relação comercial, como a relação do país, enfim. Tem uma série de coisas. Existem países que, enfim,
são de outras formas, de outras coisas, mas de uma forma geral é isso mesmo. Bom, olha, que noite agradável, que bate-papo agradável, que alegria ter a Carlota aqui, grande parceira nossa da Animaseg há muitos anos, né? Para nós é um prazer estar aqui com a gente, trabalhando não só internacionalmente, como nacionalmente também, né? A Animaseg já tem uma parceria com ela desde a época efetivamente, do início do projeto Brazilian Safety. Desde a elaboração do projeto. Desde a elaboração do projeto, e de qualquer forma a gente tem trabalhado todos esses anos muito, muito bem. Ela conhece já o nosso mercado de equipamentos de proteção, né? Ela já conhece alguns de vocês já conhecem profundamente até, né, do negócio, né? Então, eu acho que a gente está aqui à disposição de vocês o tempo todo para que vocês queiram bater papo, conversar, tirar dúvidas. Nós estamos aqui. O Brazilian Safety, nesse convênio 24-26, está com muita programação. Venham com a gente, trabalhem com a gente, né? A Carlota é uma das grandes parceiras nossas, efetivamente, de trabalhar com os nossos projetos, com as nossas ações de promoção comercial. Eu acho que uma dica boa também, desculpa te interromper, mas em cima disso, eu estou começando, eu não sei se eu estou pronto, eu quero testar. Eu acho que o projeto é bacana por causa disso. A gente tem hoje ações, por exemplo, a gente inclusive fez na semana passada, Inés, uma rodada de negócios virtual, né? Então é uma maneira de você começar a ter o primeiro contato. Assim, eu não sei se eu já quero participar de uma feira lá, eu não sei se eu já estou pronto para ir para uma missão. É o que eu comentei, o feedback é muito importante. Então, assim, é uma oportunidade que vocês têm de conversar com compradores de diversos países. Eles vão dar feedback, eles vão falar o que eles precisam, o que funciona, o que não funciona. O projeto comprador que acontece durante a FISP, a gente traz os importadores para cá também. Então, assim, estou receoso de começar. Comece com ações onde você ainda não precisa sair daqui. Hoje em dia, não só pelo projeto comprador, mas a tecnologia permite. E tanto funciona que a gente começou fazendo isso na pandemia, a pandemia acabou 3 anos, a gente continua fazendo e continua tendo bons resultados, né? A gente tem demanda dos importadores e tem demanda das empresas. Então, comecem. Isso mesmo. A gente está muito, muito grato pela Carlota ter apresentado essa grande experiência que ela tem aqui com a gente. Estamos à disposição aqui pela internet. Coloquei aí no chat o meu telefone, que tem o WhatsApp, tem um e-mail, tem o site da Animaseg, tem o site do Brazilian Safety, o site da Apex Brasil, e estamos aqui todo o tempo em função de vocês, e juntem-se a nós, juntem-se ao projeto. Nós temos grandes possibilidades, e esse convênio de 2 anos, essa duração de 2 anos, essa parceria, vai trazer muita coisa para vocês, vai ser muito bom. Carlota, suas últimas palavras? Não, só agradecer, colocar aqui que a gente está à disposição. O José Luiz, que colocou aqui que ele demorou 11 meses para receber. Infelizmente, acontece, tá? A notícia boa é que hoje, cada vez mais, a gente tem acesso à informação e fazer due diligence. Então, a gente consegue se proteger mais, garantia 100% a gente nunca tem. A notícia ruim é que, assim, isso acontece na América Latina, mas acontece fora também, né? A gente tem gente séria e gente não séria em todos os lugares, né? Mas, assim, eu acho que eu tenho certeza que, por pior que isso tenha sido, isso é um baita aprendizado para falar, poxa, quais são os cuidados que eu vou tomar na próxima venda para que isso não aconteça, né? Bom não é, mas a gente tem que sempre tirar alguma coisa disso. Bom, eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes, de todos que tiraram esse tempinho para estarmos aqui juntos, agradecer e dizer que no próximo mês estaremos com um novo tema. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, estamos à disposição.